A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Hugo Show. 3 passos para você ter uma vida de intimidade com Deus. Daqui para frente, chegará o tempo em que o ser humano alcançará o ápice do conhecimento. Em outras palavras, será possível medir até que ponto a razão humana é capaz de se desenvolver. Isso porque todo conhecimento deste mundo é desenvolvido pela razão humana. Falando em termos bíblicos, o desenvolvimento e o melhoramento da alma humana resultam no conhecimento deste mundo. No entanto, a fé não tem por base o conhecimento. Por isso, não é possível desenvolvê-la e melhorá-la por meio da alma. Mesmo assim, muitas pessoas estão equivocadas ao tornar a fé objeto de estudo da alma, da razão e do conhecimento. Veja o que a Bíblia diz em João capítulo 3, versículos 5 e 6. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Os modernistas e os novos teólogos consideram a fé um objeto de estudo da ciência deste mundo. Investigam a fé com a mesma metodologia aplicada ao conhecimento deste mundo. Por isso, enquadram a Bíblia como mito ou fantasia. Este é um grande equívoco, pois a Bíblia é o registro da aproximação de Deus, que é eterno e infinito, ao ser humano, que é infinito. A Bíblia é o registro desta aproximação do infinito com o finito, de Deus com o homem. Assim, o registro da palavra de Deus não pode ser objeto de estudo da ciência humana. Nossa razão sempre alcança o conhecimento por meio dos sentidos, ou seja, por meio da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Com eles, compreendemos, investigamos e somos capazes de distinguir algumas coisas, classificando os objetos. No entanto, Deus habita o mundo espiritual que transcende nossos sentidos. Por isso, não podemos alcançá-lo por meio da alma. Somente podemos reconhecer Deus pelo mundo espiritual, pela abertura do mundo espiritual, pela abertura da visão espiritual. Então, como podemos conhecer a Deus de uma forma íntima? Em primeiro lugar, conheça Deus e creia nele com o seu espírito. A vida espiritual não é vivida com a alma, mas com o espírito. Nosso espírito não sobrevive por meio da razão, mas por meio da inspiração, ou seja, ele vive de revelação. A fé não pertence ao mundo da razão que parte da alma, nem ao mundo físico que depende dos sentidos, mas pertence à esfera do espírito. Nesse mundo espiritual, o mundo da razão está incluso. É o que chamariam de subconjunto na algebra. O mundo da razão humana é uma pequena parte que ocupa o mundo espiritual. Dessa forma, por meio dos sentidos espirituais e da revelação, nossa vida espiritual chega ao conhecimento de Deus e de sua palavra. Crer atinge a salvação para depois superar a carne, dominando-a, além de guiar a alma pelas circunstâncias da vida. Em segundo lugar, nasça da água e do Espírito para ver o mundo espiritual. Nosso espírito não é capaz de conhecer o mundo espiritual sozinho. Todo ser humano é dotado de espírito. No entanto,
Para conhecer o mundo espiritual, é preciso nascer da água e do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos. Quando você crer em Jesus Cristo e receber o perdão dos seus pecados, o Espírito Santo passará a habitar em seu interior. Então, você passará a acreditar na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Você não será mero conhecedor da Bíblia, mas se tornará crente na palavra de Deus. Você acreditará na criação do universo pela palavra de Deus, na abertura do Mar Vermelho, na concepção de Jesus Cristo pela Virgem Maria, no milagre de alimentar 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, na ressurreição de Jesus Cristo 3 dias após a sua morte, em muitos outros milagres, sem de nada duvidar. Antes de nascer de novo, por mais que se tente crer pelos sentidos e pela razão, não se consegue. Mas agora, a palavra de Deus se torna real, como se fosse vista com os olhos e escutada com os ouvidos. Esse é o mundo espiritual, o mundo da fé. Portanto, a fé deve ser puramente contactada pelo Espírito. Esses princípios espirituais também se manifestam em outras religiões. Satanás, que é um espírito maligno, existe, mas não se compara com Deus. Deus existe por si só e Satanás não passa de uma criatura, um anjo decaído que não está em condições de ser comparado a Deus. O mundo espiritual e suas leis são comuns para todos. Então, um budista entra em contato com o espírito de Buda ao crer no budismo. E os islâmicos entram em contato com o espírito de Maomé ao crerem no islamismo. Cada religião ou seita recebe influência do espírito que a implantou. Dessa forma, entendemos que a fé pertence ao mundo espiritual. Por isso, traz influências a nosso espírito, mesmo não sendo possível ver com os nossos olhos físicos. Certo dia, um religioso que estava passando pelo treinamento de uma seita disse-me que o líder espiritual dele era o Messias, porque em meio a sonhos ou visões, este ser aparecia constantemente trazendo revelações. Num dos sonhos, aquele homem estava fazendo sua refeição e o líder espiritual apareceu. Chamou-o e começou a passar a mão em sua cabeça, dizendo: "Você não poderá ser um dragão, mas poderá ser um galo. Fique sabendo disso e seja fiel." Por isso, o homem que estava falando comigo acreditava que o espírito que lhes aparecia era Deus. Eles dizem: "Venha, creia, veja e tenha sonhos e visões." Então, testemunham sobre as revelações que receberam. Não somente praticantes desta seita particular, mas muitas outras pseudoceitas e seitas pagãs atuam desta maneira, porque há um espírito maligno subjacente. Assim, as pessoas acabam crendo em tudo aquilo como se fosse verdade e começam a servir a esses espíritos, mas ao final somente lhes restará o caminho da perdição. O embate da fé é uma luta espiritual e argumentar pela razão com praticantes de seitas seria insensatez. Por mais que nos exaltemos para argumentar pela razão, não conseguiremos convencê-los. Se a fé fosse algo da alma ou do corpo, talvez a razão pudesse convertê-los. Mas, como a fé é algo espiritual, a razão não poderá convencê-los. Em terceiro lugar, expulse os espíritos malignos do mundo espiritual com jejum e oração. Como podemos expulsar um espírito maligno que está aprisionando uma pessoa? Somente pelo jejum e pela oração. Em Mateus capítulo 17, versículos 21, Jesus ensina os discípulos a expulsar um demônio, justificando: "Esta espécie só sai pela oração e pelo jejum." O apóstolo Paulo também afirmou: "Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6 e o versículo 12. Quando falamos com pessoas que creem em seitas, precisamos lembrar que não estamos falando sobre coisas comuns, mas que a palavra proferida por elas está influenciada por um espírito maligno. Então, o melhor é evitar conversar com praticantes de seitas. Tito capítulo 3, versículos 10 ao 11 registra: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por isso, por si mesmo está condenado. Em João, segunda epístola de João, versículos 10, 11, a palavra alerta: se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa nem o saudem, pois quem o sauda torna-se semelhante das suas obras malignas. Alguns dizem que falar um pouco com essas pessoas não fará mal algum, mas, como a fé é algo espiritual, o melhor é evitar contato com os espíritos malignos que estão agindo por trás dessas pessoas. Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo não é propagar conhecimentos teóricos, é transmitir o poder do Espírito Santo. Ou seja, fazemos que os descrentes entrem em contato com o Espírito Santo. Da mesma forma, as pessoas que pertencem a demônios transmitem mensagens de demônios. Ou seja, quando os cristãos estão em debate com praticantes de seitas, estão em plena batalha espiritual. Por isso, os cristãos devem estar sempre cheios do Espírito Santo e fazer que, por meio da palavra da nossa boca, as pessoas descrentes recebam o poder do Espírito Santo. No livro de Atos, vemos que o rei Agripa entrevista Paulo e, após ouvir um sermão sobre a salvação de Jesus Cristo, questiona: você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a me tornar cristão? Atos capítulo 26 e o versículo 28. Depois o rei se levantou e saiu daquele lugar, já que, durante a pregação de Paulo, o Espírito Santo havia convencido seu coração. Somente pela ação do Espírito Santo é possível ter fé. Portanto, é impossível julgar, entender e crer em Jesus por meio da razão humana. Além de ser impossível conhecer todas as coisas por meio da razão, crer em Jesus Cristo somente é possível porque o Espírito Santo habita dentro de nós e nos dá testemunho dele. Portanto, sem a ação do Espírito Santo, o Evangelho não pode ser propagado. Em Efésios capítulo 4, versículos 30, está escrito: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O selo se refere ao poder de posse e à garantia, ou seja, até alcançarmos o céu, o Espírito Santo dirá ao nosso coração: você é meu. E não somente isso, mas o Espírito Santo também nos protege e nos dá a garantia de sermos povo de Deus. Portanto, todos os dias devemos reconhecer, convidar e servir ao Espírito Santo, estando cheios dele, gerando frutos de evangelização. Por mais que sejamos capacitados ou tenhamos compreendido verdades profundas, se o Espírito Santo não operar, tudo o que pregarmos será somente conversa da alma e não se manifestará a obra viva, que é espiritual. O mundo espiritual deve ser transmitido por meio do Espírito. Para tanto, devemos estar armados espiritualmente a fim de lutar contra seitas ou testemunhar o Evangelho. Devemos testemunhar o Evangelho cheio do poder de Deus para poder levar um Evangelho puro e genuíno. Por meio de jejum e oração, devemos nos encher do Espírito Santo, pois assim conquistaremos grandes vitórias quando realizarmos as obras espirituais. Que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, aqui da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo David Young Shu. Obrigado pela sua companhia.
Veja se você já está inscrito no canal Boas Novas Guarabira, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas. Se você não entendeu da primeira vez, ouça outras e outras vezes. Diga de onde você está me acompanhando. Considere abençoar o canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com a sua melhor oferta, através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas, estamos realizando a cruzada Jesus Cristo é o Caminho, obras de assistência social, obras de cunho evangelístico. Venha fazer parte desse ministério. Nós estamos deixando o número do telefone na descrição para que você tire suas dúvidas, envie o seu pedido de oração e quando você enviar a sua oferta, o seu dízimo, o voto que você fizer, pegue o comprovante e envie pelo número do WhatsApp para que venhamos a colocar o seu nome no caderno de oração e orar pela sua vida espiritual, financeira, profissional, familiar. Que Deus abençoe você, a sua saúde. Amém? Então que Deus te abençoe. Sucesso na sua caminhada.